Meus queridos irmãos, com muito prazer, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero ser grato a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem me concedido de mais uma vez poder ministrar a sua santa e poderosa palavra, mais uma vez aqui na minha casa, este lugar que eu amo muito, e é sempre um prazer e um privilégio adorar a Deus juntamente com os irmãos aqui. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Ladjerd, que está ausente devido ao período eleitoral, mas deixo aqui o meu abraço a ele e toda a sua família, ao pastor Valdécio, todos os obreiros aqui desta casa, ao meu querido amigo irmão William, sua esposa, que nos convidou para estarmos aqui. Cheguei um pouco tarde porque hoje foi praticamente o dia inteiro dentro do carro. Ontem eu estava pregando numa cidade da Paraíba, Caiçara, e aí hoje pela manhã eu saí de 8h30 da manhã, fui para São Rafael, porque eu voto lá, cheguei de 12h30 em São Rafael, almocei, voltei, fui para o Alto Rodrigues, porque querem votar lá, chegamos de 3h30 no Alto Rodrigues. Ela votou e a gente veio para cá e chegamos de 6 horas aqui em Mossoró, literalmente só para me trocar e vir para o culto adorar a Deus com os irmãos essa noite. Quem veio adorar Jesus? A minha esposa está aqui também, me acompanha, Deus abençoe. Aos demais irmãos, famílias que estão aqui, tanto aqui presente como também nos acompanhando pela transmissão, que o Senhor Jesus possa continuar vos abençoando. Meu amigo Stefson, que ali está, Deus abençoe, é sempre um prazer te rever. Queridos, vamos ler o texto, segundo Samuel, capítulo 23, versículo de número 11. Quem encontrou pode dizer amém. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 11, vamos ler 2 versículos para a nossa meditação essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: E depois dele vinha Samá, filho de Ager, o Ararita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, se pôs em pé no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Repita comigo bem alto: Senhor Deus, fala comigo mais uma vez, em nome de Jesus. E só quem crê que Jesus vai falar diz amém. Queridos, o texto aqui vai nos falar sobre os 300 ou os valentes de Davi, pessoas que se destacaram pela sua bravura, pela sua coragem, e que estas pessoas acompanhavam Davi em suas jornadas e batalhas. Entre um grande número de pessoas que estavam lutando com Davi, a favor de Davi, alguns recebem destaque, e estes são chamados de valentes de Davi. E no capítulo 23 de 2 Samuel, a Bíblia vai nos fazer conhecer alguns desses homens e o motivo do porquê eles são chamados de valentes. Eles
recebem no texto algumas características ou algumas evidências que faz com que eles recebam o título de valentes de Davi. E entre estes valentes encontra-se um homem chamado Samar. E é sobre este homem que eu quero conversar, pensar um pouco aqui com vocês e tentar, juntamente com o texto bíblico, extrair algumas lições para a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. A Bíblia vai dizer que havia um pedaço de terra. E a princípio esta informação, um pedaço de terra, não chama muita atenção. Não há muita briga por um pedaço de terra. Não há muita confusão por causa de um pedaço de terra. A expressão pedaço de terra é uma expressão que não causa tanto desejo em nós quando nós lemos. Só que a Bíblia vai informar algo que aguça o desejo de alguns sobre este pedaço de terra. Era um pedaço de terra que estava cheio de lentilhas. Então, o pedaço de terra por si só não atrai muito o desejo das pessoas, mas o que este pedaço de terra tem dentro de si é o que faz com que ele seja desejado por muitos. Ele está cheio de lentilhas. Eu quero que você imagine este pedaço de terra como a sua casa, como a sua família, o seu lar, que a princípio é só mais uma casa, é só mais uma família, é só mais um lar. E você pode pensar: não há inimigo que se levante contra a minha casa, não há inimigo que se levante contra a minha família, porque é só mais um. Não há muito interesse ou desejo dos inimigos se levantarem contra a minha casa, a minha família, o meu lar, porque existem tantas casas, tantas famílias, tantos lares. Só que eu quero que você entenda essa noite que não é apenas o seu pedaço de terra, mas o que é este pedaço de terra está carregando. Ele está cheio de lentilhas. E quando o inimigo olha para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, ele não enxerga apenas mais uma casa, ele enxerga o que tem dentro da sua casa, ele enxerga o que tem dentro da sua família, e é isto que aguça o desejo dos teus inimigos. E foi justamente isso que fez com que este pedaço de terra fosse cercado pelos inimigos. Os filisteus se juntaram em tropa para pegar, para tomar aquele pedaço de terra. E a Bíblia vai dizer que os que estavam no pedaço de terra fugiram. Fala comigo bem alto: fugiram. Mais uma vez, mais alto: fugiram. Os que estavam no pedaço de terra, quando viram a ameaça se aproximando, quando viram o inimigo se aproximando, quando viram a possível destruição se aproximando, eles fugiram. Fugiram por quê? Você pode perguntar. E a resposta me parece muito clara: fugiram porque é mais fácil fugir do que enfrentar. Eu quero que vocês entendam esta palavra que eu vou dar a vocês agora. Sempre é mais fácil fugir do que enfrentar. É por isso que hoje em dia existem tantos divórcios no nosso meio. É por isso que o número de divórcio, até mesmo entre cristãos, só cresce a cada ano. Por quê? Porque é bem mais fácil fugir do que enfrentar. É por isso que tanta família é destruída hoje em dia. É por isso que tantos pais e filhos não se comunicam mais. É por isso que tanto lar não há mais amor.
nem problemas resolvidos, porque fugir é sempre melhor, mais fácil, mais cômodo do que enfrentar. Eu trago uma palavra da parte de Deus para a sua vida nesta noite, e a palavra é: fugir não é uma opção. Eu vou falar mais uma vez para você entender aqui. Fugir não é uma opção. A opção que você tem é ficar e enfrentar o desafio, enfrentar o inimigo, enfrentar o problema, entendendo que você tem um Deus. E este Deus foi quem te deu o seu pedaço de terra. Então fugir não é uma opção. Eu não sei se alguém aqui que está presente aqui ou assistindo a gente agora ou depois está passando por um momento que está pensando em abandonar o barco, em pedir o divórcio, em sair de casa, mas Jesus te achou hoje aqui nesta palavra, e a palavra que Ele deixa para você é: fugir não é uma opção. Desarrume a sua mala, desfaça a viagem e fica e luta pelo seu pedaço de terra, porque foi ele que o Senhor entregou para você cuidar. Aleluias. Mas infelizmente muitas pessoas optam por fugir. Eu lembro, irmão William, que quando eu fui casar com Keren, que inclusive em setembro fizemos 1 ano de casado, porque Deus ainda faz milagres na terra. Eu lembro quando eu fui no cartório para a gente organizar a documentação. Meu casamento foi civil com efeito religioso, religioso com efeito civil, nunca sei a ordem certa, mas a ideia era que eu tinha que ir lá no cartório pegar a documentação para poder casar. E aí, quando eu estava lá com Keren, esperando na fila para ser atendido lá, 2 pessoas foram dar entrada no divórcio. 2 pessoas, uma chegou e falou assim: quero dar entrada no meu divórcio, e aí colocou a papelada lá. Quando essa saiu, chegou outra pessoa e falou: também quero dar entrada no divórcio, e deu lá a papelada. E eu e Keren chegamos lá e a gente quer casar. E aí a gente foi para a festa de casamento, fizemos a festa de casamento, fomos para a lua de mel, chegamos à lua de mel, aí a gente tinha que ir no cartório devolver a documentação, né? E aí quando a gente estava lá no cartório para a gente devolver a documentação, mais 2 pessoas foram dar entrada no divórcio. Chegou uma pessoa e falou assim: quer dar entrada no divórcio. Aí outra, depois dessa, chegou e falou assim: quer dar entrada no divórcio. Aí depois chegou eu e a gente quer assim, só regularizar a coisa, que já casamos já. Mas eu falei para ela: você percebeu, Keren, enquanto houve um casamento aqui, teve 4 divórcios. O índice de divórcio está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque fugir é sempre mais fácil do que enfrentar. Só que eu venho como profeta de Deus falar para você aqui nesta noite: fugir não é uma opção. Foi Deus quem te deu este pedaço de terra. Pode não ser perfeito, mas foi Deus quem te deu. Pode não ser completo, mas foi Deus quem te deu. Então, se Ele entregou, fugir não é uma opção. Você vai ficar e vai cuidar daquilo que o Senhor entregou na sua mão. Só quem recebe essa palavra aqui essa noite, levante a mão só para acordar e abre a sua boca para adorar esse Deus que merece a sua adoração. Por que Samar é conhecido como valente? Porque enquanto muitos estavam fugindo, ele se colocou no meio. Enquanto outros optavam pela própria vida e segurança, ele foi para o meio. Isso é assumir um posicionamento. Vá para o meio. A família é sua, então vá para o meio. O casamento é seu, então vá para o meio. O filho é teu, então vá para o meio. Se a terra é sua, não é para ficar nos cantos, se omitindo ou se esquivando da batalha. A palavra é: se a terra é sua, o seu lugar tem que ser no meio. Para se posicionar
e enfrentar aquilo que está querendo destruir a sua terra. Se colocar no meio é difícil porque exige ter conversas difíceis. E se tem uma coisa que a gente corre, é de conversas difíceis. É de colocar os pontos nos is. É desatar os nós. É de chamar para um conserto. Eu lembro que um dia, na minha adolescência, não era tão cristão assim. Filho de pastor é um negócio sério. Era muito displicente quanto à obra, quanto a Deus, quanto à igreja. Namorava até mesmo com garotas que não eram do mundo, sem que não era da igreja, melhor dizendo, sem que meu pai soubesse. E um dia eu lembro que aconteceu uma situação lá de eu me envolver com alguém, namoricos de adolescentes, tinha 17 anos de idade na época. Mas esse alguém estava noivo com uma pessoa, noiva com uma pessoa. É, filho de pastor, irmão, terrível. Deduraram para o meu pai. Pastor, seu filho está com a menina que está noiva com não sei quem. Eu lembro que era de noite e eu estava na frente da igreja, conversando com os meninos lá. 10 horas da noite por aí, chega meu pai. E meu pai era muito calmo. Ele chegou e falou assim: Daí, vamos para casa. Aí eu: não, pai, daqui a pouco eu vou conversando com os meninos. Não, vamos agora para casa. Não, daqui a pouco, não, agora, Daí, vamos para casa. E eu já senti o clima, né? Porque ele não é assim. Aí, cheguei, 17 anos de idade. Vamos para o quarto, filho. Tá bom, vamos para o quarto. No quarto ele fechou a porta, abriu a Bíblia. Aí leu aquele versículo que fala que as luzes não se juntam com trevas. Ele disse: me contaram que você estava se relacionando com a garota que está noiva. Isso é verdade? Sim, olhando no meu olho assim. Aí eu: é verdade. É verdade, pai. Olha, você vai desfazer isso agora. Mandar uma mensagem para ela agora desfazendo isso. Você está em disciplina por 6 meses. Você está proibido de ir para outro lugar, a não ser escola, igreja e casa, por 6 meses, a partir de hoje. Tá certo? Tá certo. Pois manda a mensagem aí. O que é isso? Você se colocar no meio. O filho é meu, então não é para ficar no canto, é para o meio. Quem tem que resolver é você. O casamento é seu, quem tem que resolver é você. A família é sua, quem tem que resolver é você. Vá para o meio. Oh, glórias. Eu lembro de um dia que Aminadab, meu irmão, passou por um tempo de depressão muito pesada, porque uma situação aconteceu e ele ficou depressivo. E a depressão dele teve várias fases. Uma das fases foi a rebeldia. Ele ficou muito rebelde. E um dia eu lembro que nós dormimos no mesmo quarto e ele demorou muito a vir para casa. E eu, acordado, lembro que era 2 horas da madrugada quando ele chegou em casa. 2 horas da madrugada ele chegou. E eu só lembro de ouvir ele abrindo a porta da casa, entrou no quarto onde eu estava. Meu pai entrou junto e disse: Aminadab, vamos conversar na cozinha. 2 horas da manhã. E Aminadab voltou para o quarto de 4 horas. Meu irmão, foi 2 horas de pregação na cozinha. Filho, eu te criei na igreja para ser um homem. Não está em esquina de madrugada com mulher de ninguém, nem garota nenhuma,
Você é crente e é meu filho. O que é isso? Você se colocar no meio. A terra é sua. Ninguém defenderá ela por você. As pessoas te criticarão, na verdade, nos privados da vida. Mas se a terra é sua, coloque-se no meio hoje. Porque o Deus que te deu é o Deus que vai te fazer ter categoria ou habilidades para cuidar da sua terra. Dá para olhar para alguém do lado aí e falar assim: vá para o meio. O que foi que ele fez? Vamos correr aqui. Se colocou no meio e defendeu. Fala comigo, defendeu. Mais alto, defendeu. O seu pedaço de terra, ele defendeu. A sua família já é muito apedrejada, já é muito criticada, já é muito motivo de chacota por um ou outro. Cabe a você fazer uma coisa: defender. Não aceite ninguém apontando o dedo para criticar a sua casa, a sua família. Defenda ela, porque Deus deu para você. Eu estava com Keren num dos congressos da vida, e aí depois a gente foi jantar com o pastor e alguns irmãos, e aí a gente começou a falar sobre alguns assuntos e a conversa ficou bem descontraída. E aí a mulher do pastor começou a falar sobre situações dentro da sua casa, e ela disse: olha, o meu marido não é assim, essas coisas certas, como ele diz, não. Cara de sonso, num tom de brincadeira. Mas aí começou a desenvolver uma situação meio constrangedora, Eduardo. Fiquei calado, Keren calado, os irmãos assim, e ela brincando e... Não é? Minha irmã passou um mês lá em casa. Ele é assim o tempo todo? Cheguei no hotel, falei com Keren, como é difícil, né? Você está diante de alguém que está casado e é a pessoa principal que aponta os defeitos. Sabe, eu lembro que com 17 anos de idade foi que eu fui presenciar a primeira briga dos meus pais. Com 17 anos. Antes disso eu pensava que meu pai vivia um casamento perfeito. Meu pai e minha mãe brigavam e muito, irmão. Mas era da porta do quarto para dentro. Da porta para fora é a minha esposa, eu defendo ela. Da porta para fora é o meu esposo, eu defendo ele. Da porta para fora é o meu filho, eu defendo ele. Já tem muita gente criticando, cabe a você defender a sua terra, irmão. Aleluias. Me lembrei. Na minha infância, eu era muito agitado, irmão. Quando eu vejo uma criança correndo assim na igreja, eu nem ligo não, porque eu era pior. Uma vez um porteiro falou para os meus pais: irmã Glória, me dê esse menino 3 dias que eu ajeito ele. Eu era muito medonho, ele foi me pegar, eu puxei a gravata dele, que a língua dele foi para fora. Minha mãe olhou para ele e falou assim: olha, muito obrigado, mas vá cuidar dos seus filhos e seus netos, porque dos meus eu cuido. E cuidava mesmo, irmão. Severo, mas cuidava. Mas entenda uma coisa aqui: não seja parceiro do adversário na luta contra a sua família. Defenda. Defenda a terra que Deus colocou na sua mão. Mas não é o que eu pensava. Não é o que eu pensava, mas é o que você tem.
Para de fantasiar o mundo ideal. O que existe é o mundo real. Pessoas pecadoras e falhas. Alguém chega para mim e fala assim: Amizadai, fulano me magoou. O que eu faço? Eu falo assim: perdoa, porque você já magoou muita gente também. Isso não é essas coisas santas não. Então o casamento é o ajuntamento de pessoas que são falhas, humanas e fadadas ao pecar, ao erro. Então não é para você ser um aliado do adversário na destruição da sua família. Cabe a você se colocar no meio e defendê-la. Porque foi o que Deus colocou na sua mão para cuidar. Deixa eu correr aqui, gente. Olha o que a Bíblia vai falar. Se colocou no meio, defendeu e matou os filisteus. Fala comigo: matou os filisteus. Um pouco mais alto: matou os filisteus. Isso aqui é muito pesado o que eu vou dizer, mas eu preciso falar isso para vocês. Não deixa vivo nada que possa destruir o seu pedaço de terra. Matar os filisteus significa cortar o mal pela raiz. Não deixa vivo nada que possa prejudicar o seu pedaço de terra. Como eu falei, por causa que a gente tende a fugir das conversas difíceis, nós deixamos ninho do diabo em alguns lugares da casa. Mas você veio aqui nesta noite para ouvir uma palavra de Deus, e a palavra é essa: dura, porém necessária. Mate tudo aquilo que pode matar a sua família. E é claro que você não está levando isso para a literalidade de pessoas. Eu trago aqui como problemas que você precisa resolver pela raiz. Um dia um irmão falou comigo, faz tempo já. Amizadai, minha esposa estava trabalhando, eu estava em casa, na rede social, MSN, só para você saber que a história é antiga. Pessoal mais novo não sabe o que é MSN, mas era divertido, chamar a atenção do povo. Ele falou para mim, estava no MSN conversando com uma irmã da igreja, irmã do conjunto instrumental. Minha esposa trabalhando e a conversa começou a ficar íntima. E eu comecei a compartilhar os problemas do meu casamento. E ela começou a compartilhar os problemas do casamento dela. E a coisa foi ficando mais íntima. E desandou a Amizadai. Findou que no final da conversa estávamos marcando de se encontrar. Acabou a conversa, eu tranquei o computador e minha consciência pesou, disse ele. Minha esposa trabalhando e eu aqui traindo ela virtualmente, isso não pode acontecer. Ele disse, quando ela chegou na minha casa, eu disse, meu amor, vem aqui, e sentei ela de frente ao computador, liguei, entrei no MSN e mostrei a conversa. Olha, amor, isso foi isso que aconteceu já à tarde. Eu falei, ela falou o quê? Essa Amizadai, pensa numa mulher bom de enciclopédia. O que vinha na mente ela ia falando. Ela só não me chamou de santo, mas quando ela acabou de me esculambar, eu fui e me ajoelhei diante dela e disse, meu amor, se você me perdoar, enquanto junto com você eu estiver, nunca mais eu tenho rede social. Faz anos disso, como vocês já podem saber. Ele só tem o WhatsApp porque para o emprego dele é necessário. Mas sem Instagram, sem canal no YouTube, sem Snapchat, sem Twitter, sem nada. Por quê? Porque ele resolveu matar.
o que poderia matar o casamento dele. Alguém pode dizer, é extremo essa ação, sim, pode ser, mas se é alguém que se conhece e diz, se eu deixar vivo, eu vou falhar amanhã, então é melhor exterminar pela raiz. Se não sabe se policiar, melhor é que não tenha mesmo. Mas a ideia é, não deixa vivo. Porque se você só fere hoje e deixa vivo, amanhã volta mais forte. Se tem uma coisa que você precisa aprender sobre você, você não é forte todo dia. Vai ter dia que você vai estar tão forte, que vai falar em mistério na paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão, e você dispara em línguas estranhas. Mas vai ter dia, meu irmão, que a carne vai estar querendo se apoderar. E nesses dias, o que você deixou vivo voltará mais forte. Sabe, Jesus fala em Mateus 6,6. Se tu quiser orar, entra no teu quarto. E olha só o que ele vai dizer. Fecha a tua porta. O que vai acontecer aqui vai ser um diálogo entre você e Deus. Ele, esse Deus, quer relacionamento contigo, quer comunhão contigo. Mas só existe contato com Deus se tiver porta fechada. Não tem como eu ter intimidade com Deus se a porta está aberta. Porque porta aberta quebra a intimidade. Quem se troca aqui de porta aberta? Não, para você preservar a intimidade, procedimento padrão, você vai fechar a porta. Deus fala, se quiser intimidade comigo, feche a porta. O nosso problema é que a gente é bom em expulsar, mas não é bom em fechar a porta. Nós só expulsamos. Vamos para um congresso, para um culto abençoado. Deus fala, Deus toca na ferida. Você chora e diz: nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço aquilo, nunca mais falo com fulano, cicrano. Você só expulsa na hora da força. Mas se não fechar a porta, o que você expulsou vai entrar na hora da fraqueza. Eu lembro que quando meu pai era pastor em Panoum, distrito de Açu, chegamos lá no Panoum, e aí tinha a casa pastoral, e junto com a casa pastoral tinha um gato pastoral. O gato era patrimônio da casa, da residência. Pastor ia, pastor vinha e ele estava. E aí esse gato não era crente. Passava a noite no mundo farreando. Um dia esse gato trouxe para casa uma gata buchuda, olha só. A gata buchuda ficou lá. E aí o gato pastoral acabou falecendo, foi-se. Estava bem velhinho, muito usado. E a gata ficou lá terminando a sua gravidez. Recebendo ração todo dia, meu irmão. Deu cria aos gatinhos, deu de mamar e desapareceu. Abandonou os filhos. Meu pai disse: eu vou dar os gatos para os irmãos da igreja. Irmão, quem quer gato? Eu tenho lá 6 lá em casa. E aí um pegou um, outro pegou outro. Aí meu pai viu um gato lá e disse: eu gostei disso aqui, eu vou ficar com ele, botar o nome dele de Tom. Disse: pai, desse gato? Disse: não, eu gostei dele, amarelinho, vou botar o nome dele de Tom, vai ficar com a gente. Tom cresceu lá na casa pastoral. E Tom não podia ver uma perna que ele já começava a azunhar. Sabe aqueles gatos que não podem ver nada quieto? Era Tom. Eu lembro que um dia eu estava na mesa, tinha uma mesa na sala lá de casa, estava estudando lá um sermão, a Bíblia, várias Bíblias, vários livros, estudando lá, e aí minhas pernas começaram a ser azunhadas. Quando eu olhei quem era Tom. Peguei Tom, coloquei para fora de casa, fechei a porta, voltei e passei a estudar. Meu irmão Joabe entra na casa e aí estou lá estudando. Quando eu percebo minhas pernas arranhadas mais uma vez. Quando eu olho, quem é? É Tom. Eu disse: meu Deus. Aí quando eu olhei para a porta estava aberta. Quando eu vi a porta aberta, Deus falou comigo, Abimael. Deus disse assim: é em vão expulsar. Se a porta estiver aberta, o que você colocou para fora vai entrar de novo. A gente diz: nunca mais eu falo com ela, mas não bloqueia.
Nunca mais eu falo com ele, mas está seguindo ainda. Mas Jesus Cristo fala para alguém aqui essa noite, a palavra é: mate tudo que pode matar a sua terra. Resolva pela raiz. Tenha a conversa difícil. Ajuste o que precisa ser ajustado, mas não deixe brecha para o diabo entrar na sua casa, porque sua casa quem deu foi o seu Deus. Vou dizer mais uma vez: não deixe brecha para o diabo entrar na sua casa, porque a sua casa foi presente de Deus para você. Então mate. E a Bíblia diz: matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluias. Eu sinto Deus aqui nesta casa. Há uma palavra de Deus para alguém. A palavra é: vai ter livramento para a sua família. Vai ter livramento para o seu casamento. Vai ter livramento para os teus filhos. Vai ter livramento para... você crê nessa palavra? Vai ter livramento para a sua casa. Só quem recebe essa palavra aqui essa noite, por favor, levante a mão para o céu bem alto aí, o mais alto que você puder. Abre a sua boca e adore esse Deus, porque Ele está falando: tem livramento para a sua família hoje. Tem livramento para a sua casa hoje. Que o diabo queira ou não, a terra que Deus te deu, Ele vai preservar. Vai ter livramento para você. Só quem acredita na palavra, abre a sua boca e dê a Ele a melhor glória que você puder. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Tem livramento para você. Eu sinto Jesus aqui nesta casa. Quero, com a permissão do dirigente, convidar você para ficar de pé nesse momento. Quero fazer uma oração. O Ministério Aba, se possível. Quero orar por famílias aqui. Aqui ou na transmissão. Se você está precisando que Deus chegue com providência na sua casa, no seu casamento, na sua família, ora comigo essa noite. Porque o Deus de Samar também é o teu Deus. E Ele vai operar um grande livramento para você e os teus. A quem olhe e diga: nunca mais essa família vai se reerguer outra vez. Nunca mais esse casamento vai se recuperar. Mas se esqueceram que na sua casa quem manda é o seu Deus. Na sua família quem manda é o seu Deus. No seu casamento quem dá a última palavra ainda é o seu Deus. E Ele trouxe você aqui para dizer: eu tenho livramento para te entregar. O Ministério vai louvar a Deus. E eu quero convidar aqui as famílias, por favor. Quero chamar Keren, minha esposa Keren. Sempre quis falar isso, meu Jesus, em público. Culto de família, eu pregando com a esposa. Olha só as coisas melhorando, Eduardo. Fica perto da sua família aí agora. Imael vai louvar a Deus. Isso. Ora com ele agora, vai. Entre no quarto e feche a porta. Chama Deus para sua família hoje. Falar com Deus. Chama Deus para o seu casamento hoje. E sinta a presença. Chama Deus para sua terra hoje. Toma todo este lugar. Há um inimigo querendo destruir sua terra. O diabo quer acabar com o seu casamento. O diabo quer destruir os seus filhos. O diabo quer destruir a sua família. Mas ele mais uma vez será envergonhado e derrotado. Não se detenha.
Porque Deus vai operar um grande livramento no seu lar. Só quem recebe essa palavra, feche os olhos agora e comece a abrir a boca e adorar a Deus. Vai. Adore a Ele, adore a Ele. Conhece mais, Ele viu Isso. e sabe Isso. curar. Se você puder abraçar sua esposa, seus filhos, faça isso, vai. Essa é a sua terra. Defenda ela em nome de Jesus. Tua presença, meu Deus, meu Deus, o diabo não vai tocar na sua família, o diabo não vai tocar nos seus filhos. Tem livramento chegando para você. Tem livramento chegando para você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Meu Deus, meu Deus. Ora pelo teu lar agora. Ora pelos teus filhos agora. Ora para tua família agora. Ora. Que presença é essa? Eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Há entre nós alguém que não é evangélico, afastado da igreja, e nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Se tem, eu convido você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Tem alguém que porventura não é evangélico ou está afastado, e nessa noite ouviu a voz de Deus? Se tem, eu quero orar por você. Jesus tem um plano na sua vida, um projeto para a sua família. Onde está? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe. Na internet tem alguém no evangélico que quer aceitar Jesus? Escreva aí. Jesus quer trazer salvação para a sua família hoje. Salvação para a sua vida hoje. O diabo não vai tocar na sua família. Deus operará um grande livramento. Só quem pega essa palavra, abre a boca para adorar ao teu Deus. Vai, vai. Oh, Alarabanahasúria. Meu Deus. Nunca pare de adorar, libera a palavra. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sinta a presença de Deus agora, vai. O escape, o descanso, Se envolva. a recompensa vem. Ele está aqui essa noite. Ele cuidará dos teus. Meu Deus. Deixe-me orar pela sua casa. Feche os olhos agora. Senhor Deus, eu preguei a tua palavra essa noite, pela autoridade que o Senhor me deu segundo a tua palavra. Eu te peço agora, Senhor, venha com providência e mão forte sobre cada família que está aqui, sobre cada casa, sobre cada casamento. Se há alguma desavença, se há algum ninho do diabo, que possa ser desfeito agora no nome de Jesus. Ó Deus, fortalece os teus filhos para que eles possam defender a terra que o Senhor entregou na mão de cada um deles. Que toda a seta do inferno apontada e lançada contra a família do teu filho caia por terra agora em nome de Jesus.
Que toda seta que venha destruir o casamento seja desfeita agora em nome de Jesus. Que todo dardo inflamado do inferno para destruir os filhos seja quebrado agora em nome de Jesus. Este casamento, esta família, este lar, foi o Senhor quem deu, e o Senhor cuidará dele e operará um grande livramento. Só quem recebe essa palavra, levante a mão para o céu bem alto e abre a boca para adorar.